Bom, e aí, vamos voltar? É, Terminamos falando sobre a indústria clássica, né? E principalmente a indústria que teve origem na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, se expandiu pela Europa, como eu falei, chegou até os Estados Unidos, Rússia, Japão. Esses vão ser os países desenvolvidos do mundo. Até o início do século XX havia uma associação direta entre desenvolvimento e industrialização, tá certo? Essas indústrias clássicas elas vão se instalar, né, no que a gente vai chamar de cidades industriais, tá certo? Essa industrialização clássica ela vai ter ela vai estar diretamente associada a grandes cidades, né, a grandes cidades industriais. É por isso que a gente vai ter lá na Inglaterra Liverpool, Manchester, a própria Londres. Nos Estados Unidos a gente vai ter Detroit, que vai ser a capital mundial do automóvel, que vai ter fábricas aí com mais de 100 mil trabalhadores. Então, em várias regiões do mundo, a gente vai ter cidades que vão se desenvolver, que vão crescer por causa da instalação das indústrias. E, ao mesmo tempo, as indústrias vão precisar da infraestrutura dessas cidades, exatamente por conta do que eu falei no primeiro vídeo, porque como tudo precisa estar muito perto e você precisa de muita estrutura nessa industrialização inicial, clássica, é a cidade que vai conseguir te oferecer, sabe, esse suporte. Então, as cidades industriais, elas vão aí até o século XX protagonizar a instalação de indústrias. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. Tá? A nossa industrialização acontece basicamente em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Pelo menos no primeiro momento, muito por conta disso, muito por conta da necessidade de eu ter os fatores locacionais muito próximos. Tá bom? A partir do século XX, a gente começa a experimentar um novo modelo de industrialização que ele vai ser conhecido como substituição de importações. Tá certo? É um modelo muito amplamente utilizado aqui na América Latina, em países que conseguiram o processo de industrialização. Basicamente México, Brasil e Argentina, esses são os três principais. E no que consiste essa substituição de importações? Pensa no nosso caso aqui no Brasil, até para a gente já adiantar o que nós vamos ver lá na frente, que é a industrialização brasileira. Até o início do século XX, qualquer bem de consumo industrializado que a gente queria tinha que vir da Europa. Era praticamente impossível você encontrar fábricas. Fábricas de grande porte no Brasil não existia até o final do século XIX. E era praticamente impossível você encontrar bens de consumo industrializados feitos especificamente no Brasil. Tudo vinha da Europa praticamente. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial e os produtos deixam de chegar da Europa, começa a se desenvolver aqui no Brasil uma indústria nacional. Tá? E aí eu insisto com vocês, isso vai acontecer em momentos diferentes, tá? Mas vai acontecer também no México, na Argentina, em alguma medida no Uruguai, no Paraguai. Até começa, mas isso é interrompido pela Guerra do Paraguai no século XIX, tá certo? Em alguns países vai começar um processo de industrialização usando esse modelo de substituição de importações, ou seja, como o próprio nome diz, o camarada está substituindo aquilo que antes vinha da Europa e agora deixou de vir, por algum motivo, certo? Pode ser interno ou externo, pode ser uma questão de conjuntura geopolítica externa, como é o caso da Primeira Guerra Mundial, né, que a gente citou, ou pode ser um caso de conjuntura interna, né, arranjo econômico, arranjo político, tá certo? Que faz, de repente, surgir uma classe econômica que está interessada em investir em indústrias, tá certo? Então, o fato é que, na América Latina, de uma maneira geral, a gente vai ter esse modelo de substituir aquilo que vinha de fora por coisas que agora são feitas aqui dentro, é a substituição de importações. Um grande exemplo disso vai ser a indústria automobilística brasileira. Tá? Por quê? Se a gente quisesse automóveis aqui no Brasil até o início do século XX, a gente tinha que importar. A partir principalmente do governo JK, a partir principalmente de 1959, começam a chegar fábricas multinacionais de automóveis no Brasil, como a Volkswagen, que vai produzir aqui o Fusca, que vai ser um grande ícone, né, da indústria automobilística no mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Então, olha só o que começa a acontecer.
Se antes, para ter um Fusca, eu tinha que importar da Alemanha ou importar de outro lugar, agora eu já tenho uma fábrica da Volkswagen instalada no Brasil e ele pode ser feito aqui. Perceberam? Entenderam aí a ideia da substituição de importações? Eu substituí o Fusca importado pelo Fusca que agora é feito no Brasil. Eu continuo consumindo Fusca, mas ele agora, a diferença é que agora ele é feito no Brasil, tá certo? Pensa nisso para a grande maioria dos bens de consumo, principalmente os bens de consumo duráveis. Lembra que a gente viu no capítulo anterior essa divisão da indústria? Indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis? Indústrias de não duráveis a gente tinha aqui no Brasil, indústria de comida e tal. Agora, não do automóveis, eletrodomésticos, tudo isso, a gente tinha que importar. E aí no Brasil começa, a partir principalmente da segunda metade do século XX, essas multinacionais montadoras de automóveis, de eletrodomésticos a virem para cá, dando mais ênfase ainda, dando mais força ainda a esse modelo de substituição de importações. Tá? Só para a gente finalizar, essas indústrias elas vendiam para o nosso mercado aqui. Elas vendiam para o nosso mercado local. Isso é uma informação muito importante. Porque o Fusca que era produzido no Brasil, ele não ia para outros mercados, ele ficava aqui. Tá? Ele no máximo ia para esses mercados periféricos aqui da América do Sul, como Paraguai, da vida, Bolívia, tá? Mas a Volkswagen e todas as outras indústrias, a Ford, a Mercedes, elas vieram para o Brasil para produzir para o mercado brasileiro, né? E não para produzir para os mercados internacionais, tá certo? Isso é um dado importante aí do modelo de substituição de importações e vocês já vão entender o porquê disso. Vamos para o terceiro vídeo? Vamos lá.